Oi, gente! Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar acerca de uma temática que ela é característica de uma fase do desenvolvimento humano chamado terceira idade. É um tema que muitas vezes ou não conhece o tema ou não gostam de falar acerca, que seria a questão do Alzheimer. Mas eu queria tratar dessa temática com vocês, lógico que sempre trazendo essa questão da abordagem psicopedagógica, tratar de uma forma mais lúdica, para que a gente pudesse estar aqui discutindo a questão do Alzheimer. E como sugestão hoje, eu trouxe para assistir o filme Pra Sempre Alice. Porventura, de repente, você está assistindo esse vídeo e diz, eu já assisti esse filme. Mas eu te convido a fazer essa releitura deste filme, já sabendo exatamente de que temática ele vai estar trabalhando. Então, Pra Sempre Alice é um filme de 2015 e ele conta a história de uma professora que tem por nome exatamente Alice, o filme é exatamente sobre ela. Ela é uma professora de linguística da Universidade de Harvard e ela é uma professora muito conceituada, ela é uma pessoa resolvida na sua vida pessoal, ela tem filhos, tem um esposo, a carreira acadêmica é esplendorosa e ela é muito jovem, ela tem por volta de 50 anos e exatamente o filme vai mostrar isso, que é como se fosse uma questão rara, porque normalmente o Alzheimer ele começa por volta dos 60 anos e esse é um caso que o filme vai mostrar também exatamente isso, que pode acontecer. Não só a questão de já lá depois, na terceira idade, mas ela também pode acontecer de uma forma mais precoce. Então o filme vai trabalhar exatamente desse tipo de Alzheimer precoce. E aí vai trazer pra gente como muda a vida de Alice. E por que eu estou sugerindo este filme? Porque esse filme ele vai abordar o Alzheimer na perspectiva não de familiares, não de cuidadores, de pessoas ao redor, mas sim na perspectiva do sujeito com Alzheimer. Então a Alice ela vai mostrar pra gente exatamente como que a pessoa com Alzheimer ela se sente. Então é um filme que assim rende altas reflexões. É um filme que você, assim, para e diz, meu Deus, é isso o Alzheimer? Às vezes a gente não entende. Porque normalmente o Alzheimer, como ele é característico já de uma terceira idade, de pessoas normalmente assim acima de seus 70, 75 anos, a gente vai ver. Então, quando acontece com isso, a gente, não, mas é uma doença da velhice, tal. Então, você não consegue ter tanta compreensão o que é que de fato, quais são as angústias que aquela pessoa passa. Então, no filme Pra Sempre Alice, você vai conseguir visualizar isso, porque ele vai trazer essa abordagem na perspectiva de quem de fato está passando pela situação, seria exatamente o sujeito com Alzheimer. Então, essa sugestão desse filme é um filme maravilhoso, é um filme que você, assim, você não quer perder um segundo do filme, porque cada detalhe ele é importante. E aí ele vai trazer exatamente questões do dia a dia que a Alice vai fazer e o que é que ela faz a partir do momento em que ela descobre que ela está com Alzheimer, o que é que ela vai fazer. Porque também a gente vai perceber o seguinte, que existe um tempo entre você tá desenvolvendo os primeiros sintomas até você ser diagnosticado. E o Alzheimer também tem uma característica que não é um quadro clínico que dizer assim, você descobre que está com Alzheimer, em 6 meses, de repente a pessoa vem a óbito. Não, o Alzheimer é um quadro clínico que pode se estender por anos. Pessoas que morrem a questão da velhice, não pelo quadro clínico do Alzheimer. Então, o Alzheimer, ele não é um quadro clínico para morte. Ele é como se fosse um transtorno que exatamente vai ocorrer ao longo da vida desse sujeito que está com esse quadro clínico. Então, é bom a gente compreender, ter essa perspectiva, para que a gente venha saber até como lidar no dia a dia, entender as angústias de quem está com Alzheimer, o que é que essa doença ela vai causar, quais são as mudanças que esse quadro clínico pode trazer na vida desse sujeito.
E aí no filme a gente vai ver que a Alice ela vai desenvolver algumas estratégias para poder ela conseguir ali no seu dia a dia lidar. E a gente também vai ver no filme as angústias que ela vai passar, seja no âmbito profissional como também no pessoal. Porque assim, no âmbito profissional a gente às vezes até entende. Ah, porque normalmente são pessoas que são acometidas com Alzheimer, já estão ali depois dos seus 60 anos, a maioria já estão aposentados, então não tem tanta essa dificuldade no âmbito profissional. Mas o caso de Alice vai mostrar porque ela era uma professora em seu pleno desenvolvimento, requisitada numa das melhores universidades do mundo. Ela era a professora mais requisitada para a cadeira de linguística. E aí então a gente vai ver essas angústias no âmbito profissional, que a Alice vai mostrar. Como também a questão das dificuldades que vai ter no ambiente familiar. E para quem tem alguém na família com Alzheimer, sabe as dificuldades que é a questão dos relacionamentos. Porque uma das características do quadro clínico de Alzheimer é agressividade. Não é só a questão da perca da memória, mas tem outras coisas atreladas. Aí tem essa questão dessa agressividade que é muito forte. A pessoa com Alzheimer, o quadro clínico dela, cada dia que vai evoluindo, porque o Alzheimer ele é gradativo, então ele vai, cada ano, digamos assim, cada momento ele vai evoluindo o seu quadro. Então, você vai percebendo a cada dia mais coisas, sintomas diferentes, digamos assim. Cada fase teria uma sintomática diferente. Então, tem também essa questão da rejeição, não só dos familiares, como do próprio sujeito, a rejeição por aqueles que estão ali ao redor. Normalmente, o sujeito que tem Alzheimer, se tiver uma família grande, se tiver mais de 2 filhos, ele tende a rejeitar alguns e apenas aceitar um. Então, assim, e é algo que é comum, é aceitável. Às vezes tem a rejeição por todos os entes queridos ali, os entes da família. E às vezes aceitam uma pessoa de fora. Tem exemplos de pessoas que são cuidadoras, que são de fora, que a pessoa tem aquele carinho, trata como filho, e os próprios filhos há aquela rejeição, que é comum do quadro clínico. Isso a gente tem que compreender. Então, no filme Pra Sempre Alice, a gente vai ver isso. E a gente vai ver, não na perspectiva dos familiares, mas na perspectiva da própria Alice, que seria a pessoa com o quadro clínico de Alzheimer. E uma das coisas que a gente pode perceber no filme, que ela também vai trazer, são estratégias que ela vai estar utilizando ali, como fatos para, vamos supor, a questão de acordar, marcar horário no telefone, marcar os dias da semana, de lembrar o nome das ruas, saber qual é o percurso. Então, uma das coisas que é interessante você fazer é você criar estratégias de quê? De rotina. Então, para a pessoa que tem Alzheimer, a rotina ela é essencial. Por quê? Porque aquela rotina dela anterior, ambiente da casa, então de repente você não pode. Ah, eu vou me mudar, eu vou sair dessa rua, vou para outra. De repente aquilo dali não vai trazer mais angústia para a pessoa, porque ela não vai se reconhecer naquele espaço. Porque também tem essa questão do quadro clínico do Alzheimer, que às vezes a pessoa ela não lembra das coisas que ela está vivenciando no tempo real, mas ela lembra de um tempo remoto. Então, de repente, uma rua, uma casa, um local que ela conviveu por muito tempo, talvez aquele ambiente ali lhe traga lembranças que ela vivenciou naquele momento. E traz também isso, às vezes a pessoa se sente como se ela estivesse lá naquele tempo passado, quando ela está no tempo real. Então, tem essas características também do Alzheimer. Então, eu pontuei aqui algumas coisas que a gente pode estar trabalhando com base na reflexão que o filme vai trazer. A questão das estratégias de como a rotina, a questão de evitar essa mudança brusca de ambientes, a questão de mudança, até a questão da aparência física de quem está ali lidando com a pessoa. Você não mudar de uma forma muito brusca, porque de repente pode não trazer esse reconhecimento. Uma das características também do quadro clínico do Alzheimer é o não reconhecimento do próprio sujeito enquanto si. Você coloca ela diante seja de uma imagem
dela, como também a questão de um espelho, e não consegue se perceber, não sabe de fato quem é. Então, uma das características também de você ir é sempre estar relembrando, trazendo essa questão desse tempo passado. Uma das características, eu digo por experiência própria, minha mãe já está num quadro avançado de Alzheimer, e eu tenho uma filha que ela lembra muito a mim na época da idade dela. Então, assim, minha mãe, quando chega para ela não chama a minha filha de Rebeca, ela chama de Rosicléia, que sou eu. Aí minha filha diz, mãe, por que a vovó fica me chamando da senhora? Porque, na verdade, ela vê na minha filha a minha figura de quando eu tinha lá a idade dela, que seria a idade agora, entre 9 e 10 anos. Mas ela não lembra de mim, ela não reconhece mais a questão da minha fisionomia. E uma das estratégias que ela usa para lembrar, nós somos 7 irmãos, e aí quando a gente pergunta e diz, eu sou sua filha, aí ela diz, qual das? Então ela criou uma estratégia de memória, qual é? Ela conta a ordem cronológica do nascimento dos filhos, então ela sabe a ordem. Então quando você diz, eu sou a terceira, aí ela conta o nome dos filhos, ela vai e diz, você é fulana. Mas, assim, a questão da fisionomia facial, ela de fato não tem mais. Mas ela lembra porque ela criou essa estratégia de lembrança. Uma das estratégias também que pode ser sugerido, e que a minha mãe também fazia, e no filme a gente vai ver, era marcar os dias no calendário, para que você de repente não se perca. Porque de repente você pode ter aquele momento de você lembrar uma semana inteira, os dias foram passando e você vai lembrando, mas também pode de repente ter aquele branco que você não vai lembrar mais nada. Então, ela sempre circulava cada dia na semana. Então, quando ela levantava, ela ia lá no calendário e ela olhava lá, que já tinha, vamos supor, hoje seria quarta-feira, digamos assim. Então, ela tinha circulado lá a terça, então ela sabia que hoje seria quarta e qual a data daquele momento que ela estava vivenciando. Então, isso também é uma estratégia interessante. Outra estratégia que você pode estar trabalhando para que essa questão da memorização venha estar sempre ali voltando, sendo pelo menos estabilizada, você pode também estar usando jogos como estratégia para lembrar. Uma questão de, para quem gosta, quem lembra, a questão de jogos com regras, porque vai forçar a questão dessa memorização, do jeito que você faz com criança quando você está ensinando. Questão de jogos de tabuleiro, é excelente para você ir trabalhando. Também você pode estar trabalhando questão de quem gosta, palavras cruzadas, é maravilhoso para ir sempre forçando a mente a ir lembrando. Porque uma das coisas para o quadro clínico do Alzheimer é a questão do diálogo. É muito bom, se você tem condições de estar ao lado da pessoa que está com quadro clínico de Alzheimer, sempre conversar, buscar esse diálogo, puxar coisas de momentos, situações passadas, seja música. A música é fascinante, assim, aquela coisa que você fica chocado, porque lembra, é algo que te marca. Eu vou dar mais um exemplo, no caso da minha mãe. Ela já não lembra de muita coisa, mas se ela ouvir um ritmo, porque ela gosta muito daquele ritmo de dança, e aí ela não erra um passo, ela dança toda aquela música, que seria aquele, como é que eu posso dizer, não sei se que chama forró, é de serra, aquele típico daquele, e ela não erra, ela dança toda a música, só precisa ela ouvir, ela não lembra a letra da música, mas o ritmo em si, ela lembra, então ela dança, assim, de uma forma que você fica até assim, mas como que ela lembra e não erra um passo? Porque foi algo que tá ali, tá marcado, é uma memória que tá lá, guardada na sua caixinha, lá no seu inconsciente, e ela traz de volta essa memória. Então, é algo que é interessante também você estar trabalhando com essa questão de musicalidade. É muito gratificante. A gente tem visto vários exemplos de pessoas com quadro já avançado de Alzheimer que tem, assim, aquele momento de lembrança que vem à tona através de música. Então, é maravilhoso. Então, essa experiência com música, eu recomendo. Ela é maravilhosa para você trabalhar quem está com esse quadro clínico de Alzheimer. Não importa se seja no início ou se já seja assim num quadro mais evoluído.
para você estar fazendo essa questão. E também essa de rotina, de você estar sempre tentando lembrar ela a rotina, tá cobrando, tá vendo o que seria, o que é que ela iria fazer, porque a questão da fala, ela é importante para ir desenvolvendo para o Alzheimer, para que venha sempre estar assim falando. Às vezes as pessoas que estão cuidando, de tanto naquele no dia a dia, acaba às vezes é uma fala incompreensiva, ela tá falando de um tempo em que você não fazia parte, então você não sabe do que é e não tem como você interagir. Mas é bom sempre você estar resgatando. Então, para você que de repente tem alguém, a família, que está com esse quadro, você que cuida de alguém com esse quadro de Alzheimer, ou esse quadro clínico, o interessante é que você faça, assim, um estudo da história daquela pessoa, para que você se posse desse contexto histórico dela, porque em determinado momento ela pode estar lembrando de situações em que ela viveu e você não sabe, de repente você acha que ela está falando por falar, está falando coisas sem sentido. Não, quando na verdade ela está sim falando totalmente com sentido e com lucidez, acerca de um momento em que viveu, mas que você não fazia parte dele. Então, é interessante sim você fazer esse mapeamento histórico do que aquela pessoa viveu, quem eram as pessoas próximas, para que você tenha assim aqui aquele momento mais de prazer, aquele momento mais prazeroso, mais agradável com a pessoa que está com o quadro clínico de Alzheimer. Então, deixe seu comentário, deixe sua sugestão de vídeos que você gostaria de estar vendo aqui no canal, que a gente vai estar trazendo. E eu sempre quero estar trazendo aqui temas na abordagem psicopedagógica, mas de uma forma lúdica, que nos ajuda a compreender. E esse filme, Para Sempre Alice, é um filme maravilhoso para que a gente compreenda um assunto tão delicado quanto o Alzheimer, mas ele vai nos proporcionar momentos que a gente não teria antes, porque é a tema central, que seria a questão do Alzheimer, na perspectiva não daquele que estão ali ao redor, não é um relato de quem está vivenciando com a pessoa, não, mas é um relato pessoal de quem está vivendo aquilo, são as angústias. Então, esse é o diferencial deste filme. Então, eu deixo aqui essa recomendação. Lembre-se de deixar aqui o seu like, se inscreva, compartilhe, do jeito que você foi abençoado com este vídeo, abençoe também outras vidas que estejam de repente precisando conhecer um pouco mais acerca desse tema. Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário aí, sua sugestão, próximo vídeo, o que você gostaria de estar vendo aqui no nosso canal, lembrando que é na abordagem psicopedagógica. Obrigada a todos e até o próximo.